Olá! Está começando o Câmara Entrevista, o programa de variedades da TV Câmara de Ourinhos. O tema do nosso programa de hoje é o uso dos aplicativos no dia a dia das pessoas. Segundo pesquisa divulgada recentemente pela empresa Yahoo, o uso dos aplicativos móveis deu um salto de 76% no último ano. Andar pelas ruas, fazer compras, ter novos amigos, se comunicar, fazer dieta, aprender, enfim. Os brasileiros incluíram os aplicativos móveis na rotina e essa tendência é só de crescimento. Para falar sobre esse assunto, o Câmara Entrevista recebe hoje os professores Gilson Cassadelli e Guilherme Orlandini, que trabalham com tecnologia da informação e são responsáveis pela criação de um aplicativo inovador. É um prazer recebê-los em nosso estúdio hoje e começando as nossas perguntas, vamos lá, professor Guilherme. Boa tarde, Fernanda. É um prazer estar aqui concedendo essa entrevista aqui para o TV Câmara. Professor, por que os brasileiros incluíram os aplicativos na rotina? Devido principalmente à popularização, né, dos smartphones, né? Hoje se tem muito mais acesso a smartphones e é um instrumento muito prático, né? Se você for comparar com um computador que a pessoa tem ali que ligar, entrar num site, os smartphones realmente são muito práticos, né? Muito usuais, né? É muito fácil você manusear um smartphone atualmente, né? Professor Gilson, e a inclusão digital hoje no Brasil é uma realidade? Bem, nós passamos por um processo em que o acesso a esse tipo de equipamento, o smartphone, tem sido uma realidade. Com isso, as pessoas passam a ter mais contato com esse tipo de equipamento. O barateamento desse equipamento possibilita com que mais pessoas possam ter acesso a essa tecnologia. Hoje mesmo eu vi uma reportagem que me chamou muita atenção. Já temos um equipamento, um smartphone para cada habitante do mundo. Entende? Então essa média é muito grande. É óbvio que nós ainda temos alguns abismos aí, né? Vamos dizer assim, muitas pessoas que têm vários aparelhos e algumas que não têm equipamento nenhum. Então existe ainda um certo desnível. Mas eu acredito que em breve programas de inclusão, programas que garantam esse acesso possam amenizar um pouco esse desnível aí em termos de acesso à tecnologia. E professor Guilherme, foi divulgado também agora uma pesquisa que mostrou que o brasileiro não quer pagar pelo uso do aplicativo, ao contrário do que acontece em outros países. Por que essa característica aqui do Brasil? Olha, Fernando, eu acredito que seja mais uma questão cultural mesmo, né? Isso não acontece só com aplicativo, isso acontece também com softwares, né? O brasileiro ele dá uma preferência maior quando ele tem um acesso a um software que é gratuito, né? É uma questão... Muitas vezes o preço, se você for analisar preços de aplicativos, eles são valores muito baratos, né? Então, você acha aí aplicativos em torno de R$5, R$6 em média, né? Desses que são que tem versão somente pago. Enfim, não são valores altos, mas é mais uma questão cultural. Ainda existem algumas pessoas que têm um certo receio de ter que colocar dados de cartão de crédito no celular, né? Então existem essas duas questões. Eu pelo menos vejo assim, que é a questão cultural e também um certo receio de colocar informações confidenciais no celular. Ainda, professor Guilherme, essa questão da segurança. Os aplicativos são seguros? Olha, eu acredito que isso melhorou bastante, né, nos últimos anos. 100% seguro na tecnologia é muito difícil a gente afirmar alguma coisa que é 100% seguro. Mas hoje eu tenho uma confiança muito maior de estar utilizando, colocando dados de cartão de crédito em determinados locais de tecnologia do que anteriormente, né? Claro que você também tem que ficar atento a... Você não pode colocar esse tipo de informação em qualquer site, não é qualquer aplicativo que vai te trazer algum benefício. Existem alguns aplicativos que podem, de repente, roubar informações, né? Mas aí a questão de quem vai fazer o download desse aplicativo pesquisar um pouquinho sobre o que as pessoas estão falando sobre ele, né? Se tem alguma notícia de algum vazamento de informação, enfim, eu creio que existe sim um nível seguro, mas que também precisa de uma certa conscientização para usar a tecnologia com segurança. Certo. Professor Gilson,
Hoje, as redes sociais, principalmente o Facebook, eles fazem parte do dia a dia das pessoas. Essa nova configuração de relacionamento, ela é uma realidade? Existe uma tendência de mudança ou vai ficar nisso ou até mesmo ampliar? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, Fernanda. Na verdade, nós, seres humanos, sempre fizemos parte de redes sociais. O que intermedia e amplia isso hoje é a tecnologia. Se você voltar aí a 500 anos atrás, você vai observar que as pessoas também se reuniam e trocavam informações, mas dentro de um contexto de comunidades, de famílias, enfim. Com o advento da tecnologia e a proliferação das redes sociais, as pessoas começaram a fazer isso mais em larga escala, e isso difundiu o uso da tecnologia nas próprias redes sociais. Então as pessoas hoje utilizam esses canais para ampliar a sua comunicação. Agora, sempre estaremos em rede social. Se hoje Facebook, Twitter, Instagram são nomes de redes sociais, o conceito sempre fará parte do nosso dia a dia. Então nós temos que estar habituados e acostumados que realmente essa é uma tendência que veio, chegou e nós vamos conviver com isso daqui para frente. Professor Gilson, o aplicativo ele está sendo muito usado por deficientes, principalmente visuais. Como que é essa questão? Perfeito. Na verdade, o que acontece? O trabalho de pesquisa que eu e o professor Guilherme já desenvolvemos há 6 anos rendeu a minha entrada no processo de doutoramento, né? Então hoje, atualmente, eu faço doutorado na Unesp, em Marília, e a minha linha de pesquisa é tecnologia assistiva. E eu trabalho testando o aplicativo junto à comunidade cega, que faz o acesso às informações por intermédio de toque, né, que seria o toque em tela, e o comando de voz. E eu tenho percebido que realmente o projeto Web Sonora converge para atender a facilidade de uso para essas pessoas ele acaba promovendo uma integração entre os usuários e as pessoas que querem fornecer conteúdos também para as diversas comunidades que existem, né? O que é interessante é perceber que o aplicativo atende às necessidades da pessoa com deficiência visual no sentido da facilidade de busca. Então é possível você, como o professor Guilherme havia dito, criar sites sonoros específicos com conteúdos sobre legislação, com conteúdos sobre notícias, moda, enfim, aquilo que a pessoa realmente gostaria de ouvir. Então essa integração faz com que o nosso público-alvo também, que é a pessoa com deficiência visual, consiga participar de uma forma bem fácil, com bastante acessibilidade, utilizando os recursos e utilizando o aplicativo Web Sonora. Então, na verdade, o aplicativo ele tem uma tendência até segmentadora de assuntos, vamos dizer assim. Sim, você pode, por exemplo, escolher a temática que você deseja, dentro, por exemplo, do módulo NET Sonora. Você pode fazer buscas por assuntos específicos. Isso facilita a recuperação dessas informações. É muito interessante dizer para vocês que é mais do que simplesmente um buscador de significados. Você pode colocar nesse local artigos, notícias e fazer uma coisa muito interessante que começa agora a ser difundido. Nós podemos trabalhar com a audiodescrição dentro dos textos que são colocados para que o ouvinte consiga ter o acesso. Por exemplo, o que é a audiodescrição? Nada mais é do que um recurso de acessibilidade que permite com que aconteça a tradução visual de uma imagem. Então, por exemplo, você pode descrever ou audiodescrever uma cena, uma imagem, embutindo isso dentro do contexto de um texto maior. Então, de repente você quer falar como a pessoa está, qual é a cena ou qual o cenário, qual é a foto, quais os elementos da foto, e você pode fazer isso, né, de uma forma com que todos possam ter uma imagem visual, né, mesmo que dentro da sua mente, do que a imagem representa. Fernando, eu gostaria de complementar também com o seguinte...
informação relacionada ao aplicativo. Muitas pessoas, elas às vezes questionam, poxa, mas nós já temos a internet, nós queríamos ouvir os sites de internet que já existem, né? Qual que é a dificuldade com relação a isso, uma vez que já existem leitores de tela, né, que muitos deficientes visuais fazem uso, e aliás muito bem, desses recursos. O nosso recurso, nosso aplicativo, ele não tem um objetivo de substituir nada, ele tem um objetivo de complementar, né, muita coisa que já existe. A grande questão é que os sites que existem hoje, embora exista um padrão de criação de sites, boa parte dos sites no mundo todo não seguem um padrão. Então, existe uma dificuldade também com relação aos leitores de tela de se adequar a determinados sites. Então, essa é uma dificuldade até que nós temos de integrar o nosso aplicativo a todos os sites. Porque cada site muitas vezes tem a sua própria maneira de distribuição de textos e de informações. Então nós conseguimos integrar automaticamente com alguns sites que já existem, mas em muitos casos nós também disponibilizamos a possibilidade de a pessoa usar o nosso ambiente para colocar uma informação, para criar um site sonoro lá dentro. É um aplicativo colaborativo, então. Exatamente, esse é o ponto que a gente sempre toca nesse assunto. E nós já desenvolvemos um modelo de site sonoro. Então, a pessoa ela pode acessar o nosso ambiente, ela vai colocar um tópico, uma descrição para esse tópico, e isso já fica disponível, e tudo seguindo um padrão, né? Então, isso nós acreditamos que vai facilitar muito para as pessoas poderem ter mais acesso à informação. E uma segunda questão também que sempre nos abordam, falando, mas professores, já não existem aplicativos que fazem esse tipo de coisa, né? Como, por exemplo, o Siri, que é pro iPhone, né? Não existem aplicativos igual a própria Google está fazendo a propaganda agora na TV sobre o Google Now, né? Então você pergunta coisas e ele responde. Qual que é a diferença com relação ao que nós nos propomos a fazer e com o deles, né? A diferença é que o nosso aplicativo ele permite que outras pessoas colaborem com informação. Enquanto esses aplicativos dessas empresas, eles são muito bons, é evidente, mas eles funcionam com informações que a própria Google ou a própria Apple coloca lá e disponibiliza. Então, usando o aplicativo deles, eu sou apenas um consumidor da informação. Com o aplicativo Web Sonora, você passa, além de um consumidor, você passa também a provedor da informação. Eu posso colocar informações ali que outras pessoas vão ouvir. Então, os usuários são parte integrante na elaboração desse aplicativo. Perfeitamente. Na verdade, quando você tem pessoas colaborando e produzindo novos conteúdos, você começa a girar de uma outra forma essa plataforma de conhecimento. Imagine, um professor deseja colocar à disposição dos seus alunos um conteúdo de uma disciplina que ele leciona. Um resumo, um conteúdo exclusivo. Ele pode colocar esse conteúdo neste canal Web Sonora, no caso no Net Sonora, e o aluno pode ir para casa ouvindo a disciplina que ele vai ver no dia seguinte, ou que ele tem que estudar, um artigo de uma peça jurídica, um artigo sobre biologia. Uma criança pode escutar uma história infantil elaborada por uma professora, enfim, são N situações. Nós, de uma certa forma, quando você me fez a pergunta sobre inclusão, nós também pensamos no aspecto do seguinte: hoje, utilizar o aplicativo, e esse teste de usabilidade nós já realizamos e a gente confirmou que realmente ele é muito fácil de ser utilizado, pode ser utilizado por uma pessoa que talvez ainda não seja alfabetizada. E aí o que acontece? Nós rompemos a barreira da transmissão da informação. Porque ele, na verdade, vai perguntar ou vai colocar o conteúdo que ele deseja e vai receber esse conteúdo de forma sonora. Então, ele não vai precisar ler esse conteúdo no primeiro momento. Então, o nosso objetivo é romper essas várias frentes para justamente promover o acesso à informação e, principalmente, expandir o conhecimento entre as pessoas. Então, isso quer dizer também que a deficiência não é impeditiva para que a pessoa use um aplicativo. De forma alguma. De forma alguma, perfeito.
Você pode, por exemplo, na verdade, fazer uso do aplicativo justamente para expandir as conexões, ampliar os seus horizontes informacionais e, obviamente, você ser um provedor de informações que vão fazer uma diferença na qualidade de vida dessas pessoas, né? Professor, demonstra pra gente como é o aplicativo. Vamos lá. Bom, então eu tenho aqui a tela do aplicativo Web Sonora. Nós não temos muita preocupação com o visual do aplicativo, porque o objetivo principal é a interação por voz, né? A primeira funcionalidade que a gente vai mostrar é a funcionalidade Wix Sonora, que funciona como uma enciclopédia sonora. Então eu vou dar um exemplo aqui de utilizarmos uma busca pela palavra computador. O Wix Sonora não funciona em forma de perguntas. Eu pergunto qualquer coisa, ele responde. Ele é uma forma de pesquisa por determinados artigos, determinados temas. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma pesquisa por computador. Eu vou entrar primeiro na seção Wix Sonora. Wiki. Módulo Wix Sonora ativado. Computador. Computador. Pesquisar. Computador é uma máquina capaz de variados tipos de tratamento automático de informações ou processamento de dados. Um computador pode possuir inúmeros atributos, dentre eles armazenamento de dados, processamento de dados, cálculo em grande escala, desenho industrial, tratamento de imagens gráficas, realidade virtual, entretenimento e cultura. Então ele deu uma definição sobre a palavra computador, mas o interessante é que nós conseguimos expandir essa busca de uma maneira muito simples. Mas, professor, precisa ter alguma configuração de voz, alguma coisa assim? Não, nenhuma. O aplicativo ele vai funcionar com qualquer pessoa pode fazer a pesquisa sem precisar configurar nada específico. É instalar o aplicativo e utilizar, né? Até a gente pode propor para você, Fernanda, fazer o teste aqui, tá? Podem fazer uma pesquisa aí, você vai dar um toque no celular e vai falar uma palavra que você quer informação sobre. Bom, vou tentar. Tá bom. Coração. Coração. Agora você vai dar outro toque e vai pronunciar pesquisar. Pesquisar. O coração é um órgão muscular que bombeia o sangue de forma que circule no corpo e produz um hormônio denominado dipeptídeo natriurético atrial. Ocorre nos anelídeos, artrópodes, moluscos e cutados. Ok, essa foi uma informação curta e às vezes, dependendo do tipo de artigo, pode-se trazer uma informação maior. E quando a pessoa ela quer parar de ouvir, ela chacoalha o telefone e ele interrompe a fala, tá? Uma outra coisa que você pode tentar agora é o seguinte: você pesquisou pela palavra coração, recebeu o retorno em voz, mas vamos imaginar que você quisesse saber outras coisas relacionadas a coração. Você pode usar um comando que nós criamos chamado associar. Você vai dar um toque na tela e vai falar associar. Associar. 1.192 registros encontrados. Primeiro. 1001 noites. Canal de televisão. Segundo. A coração aberto. Terceiro. A força do coração. Então, você observou que quando você falou associar, o aplicativo retornou que existem 1020 termos, eu não me recordo agora, associados a coração. E ele retornou 3. Por quê? Não tem como a pessoa conseguir ouvir os 1000 termos e lembrar lá do primeiro depois. Então a gente retorna de 3 em 3. Ele falou primeiro, falou um tema relacionado a coração, segundo e terceiro. Se você falar primeiro, segundo ou terceiro, você vai ouvir as respectivas definições. Então ele repete. Ele repete. Se você der um comando terceiro agora, ele vai falar sobre o terceiro tema associado a coração. Vamos tentar. Terceiro. A força do coração, Passie Come Home, é um romance de Eric Might, escritor inglês, e foi publicado inicialmente como conto, no Saturday Evening Post, em 1938, e posteriormente como novela, em 1940.
Este livro Pode foi chacoalhar o adaptado celular? ao cinema em 1943 pouquinho mais com o forte. título Basilicomic. Aí. Então, é uma forma de navegação bem intuitiva, bem fácil de se utilizar. Fernanda, uma coisa interessante é que, por exemplo, você está agora dentro de um local específico de notícias, né? É esse portal de notícias específico, como se fosse uma revistaria ou uma biblioteca. Se você perguntar assuntos específicos agora para esse portal de notícia, você consegue recuperar informações. Por exemplo, será que tem alguma notícia de Ourinhos? Ou será que tem alguma notícia sobre acidente? Ou será que tem alguma notícia sobre dengue? Como você está dentro desse local de notícias, você pode recuperar. Não importa quando aconteceu a publicação da notícia, você pode recuperar essa informação. Então, pense num tema, em alguma coisa que você gostaria de perguntar a respeito de notícias, por favor. Pode ser dengue. Dengue, pode então pesquisar. E eu coloco dengue? Você Só vai dar um pesquisa. toque. Dengue, manda pesquisar depois. Dengue. Dengue. Pesquisar. 85 registros encontrados. Primeiro, Assis confirma a primeira morte por dengue em 2015. Segundo, aldeias indígenas em Havaí não registram casos de dengue. Terceiro, dengue avança e preocupa as cidades do centro-oeste paulista. Se você Entendi. quiser ouvir a notícia na íntegra, você manda o comando primeiro, segundo ou terceiro e ele faz o acesso. E o aplicativo ele funciona para todo tipo de smartphone? Como é? Atualmente nós só temos uma versão para Android até o momento, né? Até para nós podermos deixar um produto bem lapidado, né? E com retorno um feedback das pessoas, mas possivelmente no futuro a gente intenciona de ter ele em outras plataformas também. E o aplicativo ele é pago? Não, na verdade, assim, nós temos algumas versões já disponíveis no Google Play, né? Na verdade, nós temos uma versão gratuita, que pode ser baixada por todos. Ela já funciona perfeitamente, ela é automaticamente instalada no seu smartphone e já passa a funcionar com todas as funcionalidades. Ela utiliza, inclusive, a voz padrão Talkback, que é utilizada aí nos celulares Android. Lembrando que ainda nós temos a versão apenas para celulares que contém o sistema operacional Android instalado. E temos também uma versão paga, que custa aí, em média $2,95, para que você tenha uma voz de alta qualidade, essa voz que nós demonstramos aí durante a explanação do aplicativo. As duas versões do aplicativo elas têm as mesmas funcionalidades. O que difere uma da outra é a questão da voz. A voz da versão paga ela tem um discurso mais natural, né? Já a voz da versão gratuita ela é uma boa voz também, mas já é uma fala um pouco mais não robotizada, mas não tão natural quanto da versão paga. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado, o espaço está aberto aqui para mais novidades. E esse foi o Câmara Entrevista, o programa de variedades da TV Câmara. Até o próximo programa.